Saudações, as nossas boas-vindas aqui a mais um Evangelho no Lar do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho aqui em mais esse vídeo, onde a gente vai fazer nossa leitura, orar, refletir, vibrar pelo amor e pelo bem, tá bom? Esse nosso evangelho, gente, é o número de 144, tá? E eu sempre falo isso, aqui no começo do nosso vídeo, o número da edição, 144 no caso desta, porque caso você esteja chegando aqui assistindo pela primeira vez, então as nossas boas-vindas, ainda mais, tá? Você saiba que existem outros 143 vídeos que você pode assistir. São completamente opcionais, tá, gente? Eles não são obrigatórios, não são uma sequência, tá? Mas para que você realmente fique ciente, de que há essa possibilidade. Se quiser seguir daqui em diante, tá tudo certo, tá? Também aproveito para falar desse canal no YouTube, onde estão esses vídeos aqui, que lá tem muito mais conteúdo também sobre o nosso educandário, tá? Por exemplo, as palestras. Toda quarta-feira, às 7 da noite, acontece a nossa palestra pública na nossa sede física, em Tijucas. E aí, gente, depois disso, tá? Essas palestras, que são filmadas, obviamente, vão parar no nosso canal, tá? Para você ver, rever, poder enviar para alguém, Então, fique à vontade, tudo isso está lá no nosso canal do Educandário Leon Denis, tá bom? Gente, outros lembretes, essenciais aqui pro sucesso, desse nosso vídeo, dessa nossa jornada. Lembrando, que eu tô aqui ao ar livre, aproveitando um pouquinho desse lugar maravilhoso, dessa energia da natureza, tá? E aí, com isso tudo, as consequências, é claro, tá, gente? Como, por exemplo, a questão aí dos ruídos, Tem várias pessoas aqui ao redor e tudo mais também aproveitando isso, Então, pode acontecer, de virem ruídos aí que não fazem parte, mas como eu sempre digo, para aproveitar também e treinar o nosso foco para aquilo que realmente importa na questão do nosso conteúdo, tá bom? Também aproveito, gente, para dizer a vocês, sobre a questão da nossa aguinha para ser fluidificada. A minha aguinha, ó, já tá aqui, ok? E se a sua ainda não tá, pode dar um pause aqui nesse vídeo, pode pegar, tá bom? Que é para a gente, ao final aqui do nosso evangelho, poder rogar pela fluidificação dessas águas. Então, pode ser aí uma jarrinha, pode ser aí um copinho, pode ser uma garrafinha, como está aqui no meu caso, Vai da sua intenção, tá? Do que e quanto você quer, tá bom? Agora, para a gente começar, vamos à nossa prece inicial. Rogando então para o começo dos nossos trabalhos, pela sintonia e pela harmonia nesse espaço, nos preparamos, enchendo-nos então de paz, de amor e dessas boas vibrações aqui, desta natureza, desta luminosidade, para que façamos então um evangelho repleto de aprendizados, de amor e de paz. Certos, então, do teu amor, Pai, agradecemos e que assim seja. Gente, e eu escolhi aqui para a gente poder gravar o nosso capítulo 2, Escolhi não, eu abro sempre aqui ao acaso, deixa eu dar mais uma viradinha aqui, Pronto, nosso capítulo 2, meu reino não é deste mundo, tá? Lá do nosso evangelho. No item 5, o ponto de vista, tá? Então, o nosso item 5, ponto de vista, meu reino não é deste mundo, no nosso capítulo 2, tá bom? Então, vamos lá para a nossa leitura e na sequência a nossa reflexão. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda, aliás, completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato.
As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes, tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado. Tudo toma ao seu redor proporções vastas, o mal que o atinge como o bem que compete aos outros. Tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade onde tudo parece grande. Os homens de projeção, como os monumentos, mais que se transporte para sobre uma montanha, e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim, ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre o torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe, e lamenta esses homens efêmeros que dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo mundo pensasse desse modo, diria-se que ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer estar aí melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob a sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos pensando na destinação que os espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres é em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Eu vou parar por aqui a nossa leitura, mas ela segue ainda, né? Essa questão do ponto de vista no item 7, mais no item 7, tá? E, né, gente, é realmente um divisor de águas muito grande na nossa vida quando nós temos essa percepção, quando nós conseguimos, né, definir essa situação
de que nada para aqui, né? De que realmente as coisas continuam, né? E também a gama de explicações que acontecem a partir do momento que nós conseguimos compreender, né? Eu acho assim, ó, que existem vários estágios, né? Inclusive um é compreender, o outro é e eu posso compreender sem necessariamente aceitar, né? Eu compreendo, mas não necessariamente eu aceito. Aí a partir do momento que eu compreendo e eu aceito isso, né? E eu vivo isso realmente, né? É libertador, como diz o próprio texto, né? Eu passo a ter uma liberdade, digamos assim, muito maior, né? Eu passo a ser muito mais abrangente a minha gama de possibilidades, porque eu sei que as coisas terão uma continuidade e, como eu disse, né, eu vou ter explicações que até então não fazem sentido, né? De coisas que até então não tem uma lógica realmente, certo? Porque é a situação, né, de por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho essa doença? Por que eu estou passando por isso, né? E claro, obviamente a gente se coloca só como vítima, né? A gente não se coloca como um ser que fez mal ao outro, que fez mal para si mesmo, que fez mal para todo o universo e todo o ambiente ao redor, né? Que é compartilhado, certo? E claro, às vezes a gente não tem essa consciência porque realmente não sabe, mas não deixa de estar fazendo mal mesmo não sabendo que está fazendo mal, e aí a gente acaba aprendendo, né, para poder não repetir, certo? Mas às vezes a gente está fazendo de forma bem consciente, né, de forma com a mente realmente tendo, né, essa certeza e faz porque aquilo vai te trazer algum benefício, tá? E aí, nesse caso, né, gente, é claro que é desesperador, né? Só que a gente precisa pensar nessa questão da eternidade com nós mesmos, né? Enquanto espíritos eternos que não há, né, digamos assim, um resetar, não há um reiniciar dessa existência, certo? Então, o que acontece é, né? Eu vivi, vamos supor aqui um exemplo, né? Cometi um determinado crime. Nossa, consegui me safar nessa vida, né? Não fui preso, ninguém descobriu que esse crime, né? A justiça humana, digamos assim, passou, né? E aí, né? Muitos acreditam na justiça divina, só que não, nossa, né? A pessoa faleceu e nunca descobriram. A justiça divina, gente, não cobrou de repente, né? Naquela vida. Mas haverá uma próxima. Só que aí vem também a questão do véu do esquecimento, que a gente não pode ignorar, para que justamente a gente viva com plenitude, né? E não desista, né? Já não comece desistindo para isso, né? Para que a gente não comece já desistindo, é então que esse véu do esquecimento tem todo o seu efeito e toda a sua importância. E aí então eu sigo a minha vida até que de repente alguma coisa grave, ruim, negativa na minha vida acontece. E aí, né, claro, né, a pessoa que está aqui reencarnada não vai vir, poxa, é porque eu fiz aquilo lá na outra vida. Não, porque tá agindo sob o véu do esquecimento, né? Mas, lógico, né, que digamos assim, para a trilha do seu destino, né, para o fio de toda a sua existência, né, seja no plano superior, seja aqui encarnada, né, aquilo está acontecendo realmente dando sequência a uma resposta, né, uma reação daquilo que essa pessoa fez, né? Então, e é claro, isso tem um lado bom e um lado ruim, né, gente? Assim também como a situação, né, de estar em paz, né, que é um estado mental muito precioso para que a gente possa partir em paz e para que a gente possa achar caminhos com paz, né? Se a gente não tá assim aqui na nossa existência, na nossa encarnação, não é o fato de morrer que, nossa, agora fiquei em paz porque eu morri. Não, gente, né? Quantos e quantos espíritos permanecem, né, realmente nessa situação de perturbação, né? Nessa situação que não conseguem realmente não conseguem realmente acharem uma linha que seja confortável, que seja boa, né? Muitos e muitos e muitos, né? Então, o que a gente tem que colocar, e aí, porque a gente foi, né, criado, isso é normal da nossa sociedade, em muitas instâncias, é que não, começa e acaba. E pronto, deu, é uma oportunidade única, sabe? E isso, se a gente pensar desse ponto de vista, é desesperador. Tá, mas se eu pensar do ponto de vista do véu do esquecimento, não é a mesma coisa, né?
Na prática, pode parecer a mesma coisa realmente, né, gente? Mas é aquela situação, aliás, né? As afinidades que você tem por alguém, o apreço que você tem por alguns assuntos e tal, isso vem da onde? Já dessas situações anteriores, muitas vezes, né, gente? Dando continuidade, despertando ali na sua mente, trazendo desse subconsciente todas essas situações e querendo, né, você ou não, continuando. Então é isso que a gente tem que colocar na nossa mente, né? Que tudo continua, né? Como diz a própria obra lá do Chico, né? Que finaliza toda uma coleção maravilhosa, a vida continua, né? E é isso que a gente tem que pensar, que a gente não pode esquecer um só minuto, e que aquilo que eu fiz, né, de bom ou de ruim, vai ter uma consequência, agora ou depois, mas vai ter. Dito então, gente, feito aqui nossa reflexão também, vamos finalizar agora com a nossa prece final e a nossa fluidificação das águas. Vamos lá? Mais um evangelho, então, onde oramos, onde nos fortalecemos e onde toda essa egrégora de paz e de luz se fez ao nosso redor, para que possamos também não somente aproveitar de maneira particular de toda essa benfeitoria, mas também para que sejamos portadores, para que sejamos recipientes de todo esse amor e que possamos espalhar por onde formos. Então, que de forma consciente ou inconsciente isso aconteça e possa iniciar verdadeiras transformações ou alterar o mínimo que for possível, mas desde que seja preciso e que faça a diferença. Fazei-me instrumento de vossa paz, Senhor. Rogamos também pela fluidificação das águas, onde a espiritualidade amiga deposita as substâncias necessárias para esse propósito e para tantos outros, né, que muitas vezes são inconscientes, mas que estão latentes na nossa alma e também no nosso dia a dia, na nossa rotina. Agradecemos imensamente por esse todo, por esse tudo, e que assim seja. Muito obrigado então a você, né, por mais uma vez estar aqui conosco. Esse foi o nosso Evangelho no Lar aqui do Educandário Leon Denis, de número 144. Daqui a 2 semanas a gente volta com um novo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.